em melhorar as nossas possibilidades pessoais. Estamos na Terra, cada um de nós, ao reencarnar, recebemos do mundo espiritual recursos magnéticos e assim há corpos que naturalmente sobrevivem várias décadas, alguns chegando até idade bem avançada. Há outros corpos que, mesmo aparentando uma qualidade de genética boa, uma qualidade biótica boa, têm a desencarnação ou a morte biológica mais cedo. Por que isso? Vai depender de uma série de situações que nós vamos encontrar respostas em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4 e 5, causas atuais das aflições, item 6 a 10, causas anteriores das aflições. O que fazemos do nosso pensamento, o que fazemos da nossa mente, o que fazemos da nossa vida, vai refletir no nosso corpo. A doutrina espírita tem esse objetivo: abrir a sua, a minha, a nossa mente e nos auxiliar neste autoconhecimento de uma maneira mais dinâmica. A doutrina espírita respeita todas as religiões e doutrinas, mas não concordamos com todas as práticas religiosas, porque algumas são realmente desatualizadas com a evolução da raça humana no momento atual. Mas aquelas que levam os seus praticantes a um esforço contínuo para a prática do bem, essa é a proposta da doutrina espírita. O nosso objetivo é a confraternização entre todos os povos, entre todos os homens, independente de raça, credo, cor, nacionalidade, nível cultural ou social. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, nos ensina a codificação. E o Espiritismo reconhece o verdadeiro homem de bem, aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Nestes anos em que a nossa reunião de saúde e autoconhecimento tem acontecido, nós temos trabalhado em cima de vários pontos. Saúde é o resultado da saúde física, somado à saúde emocional, somado à saúde moral, somado à saúde intelectual, somado à saúde espiritual. Alguém pode dizer: Falcone, é muita coisa. Para ter saúde, então, fica um desafio muito grande. Não. Você já viu aquela brincadeira de dominó? Alguém pega um monte de pedrinhas de dominó e coloca uma atrás da outra em sequência e em posições certas. E quando você vai e esbarra em determinada pedra, ela tomba para frente e começa a desencadear o que se chama efeito dominó, podendo assim então desencadear uma série de reações. Este é o nosso objetivo. Você faz uma pergunta, a gente responde. Faz outra, a gente responde. Nós estamos aqui com algumas pessoas na FEAC já participando. Você que está nos acompanhando pela web rádio Evoluir, pode enviar a sua pergunta pelo telefone 3236-1192. Telefone 3236-1192. Você pode ligar e enviar a sua pergunta sobre saúde física, sobre saúde emocional, moral, intelectual, espiritual ou qualquer outra pergunta. Então nós perguntamos quem tem a pergunta número 1. Vamos ver qual que é a nossa primeira questão da noite de hoje. Boa noite, eu gostaria de saber o que é Espiritismo. O Espiritismo, conforme nos apresenta Allan Kardec, é um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores e estão contidos aonde? Nas obras de Allan Kardec, que constituem o que nós chamamos a codificação espírita, as obras básicas. Na ordem, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Dois outros livros podem complementar os conceitos de Espiritismo.
que é o Espiritismo, compilado a partir de vários escritos de Allan Kardec, e também Obras Póstumas, que são os textos que estavam na mesa de Allan Kardec para constituir uma nova obra e foram aglutinados depois da sua morte biológica. O Espiritismo, conforme lemos na definição no final da introdução do livreto que é o Espiritismo, diz o seguinte: é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. Isso é Espiritismo. O Espiritismo realiza o que Jesus, que é o Consolador prometido, nos indicou: eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Espírito Verdade, e ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo, e vos falará sobre coisas que eu ainda não vos posso apresentar, para as quais não estáis preparados. Assim, a 18 de abril de 1857, é lançado o Espiritismo em Paris, através do Livro dos Espíritos, inicialmente com 500 e poucas questões, e a partir da terceira edição com 1019 questões, como temos no dia de hoje. Respondido? A questão número 2. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Mário Bognar e a minha pergunta é a seguinte: Espiritismo é o mesmo que Umbanda ou Candomblé? Não, pai. Espiritismo, como se diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós vamos ver que a Umbanda e o Candomblé são segmentos religiosos distintos da doutrina espírita. O Espiritismo está baseado em 5 pontos básicos: a crença em Deus, a crença na alma e na imortalidade da alma, a crença na pluralidade dos mundos habitados, a crença na pluralidade das vivências, que é a reencarnação, e a crença na comunicabilidade dos espíritos. O Candomblé é a religião que veio para o Brasil, trazida nos navios negreiros pelos nossos irmãos africanos. É a prática, a dedicação aos orixás, que na África existe há séculos, há milênios, e continua até hoje como sendo a religiosidade oficial em diversas e muitas regiões. A Umbanda é um sincretismo religioso, é a mistura do Candomblé com o catolicismo, porque você vai ver que eles começam a colocar nos santos católicos referências aos orixás. São Jerônimo vai representar Xangô, Inhansã vai ser representada por Santa Bárbara, e assim sucessivamente. Então é uma miscigenação do Candomblé com o catolicismo e com o pagesismo. O que é o pagesismo? A religião dos índios que viviam aqui no Brasil. Então nós costumamos dizer, e para os próprios umbandistas colocam, que a Umbanda é um sincretismo religioso. Já Espiritismo não. É lançado a 18 de abril de 1857, a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Algumas pessoas com má informação ou de má intenção costumam dizer que a Umbanda é o baixo Espiritismo. Espiritismo é um só. Ou é Espiritismo ou não é. Não existe algo baixo nem médio Espiritismo. Existe Espiritismo. O resto são outros caminhos religiosos, cada um com seu valor, com a sua ética, com a sua característica. A única ponto de confluência do Espiritismo com a Umbanda é a mediunidade. Fora isso, o sincretismo está no Candomblé e está no pagesismo. Ok? Respondido? Quem tem a questão número 3 para nós? Quem tem a terceira pergunta? Meu nome é Ana Lúcia da Silva Araújo e eu quero saber o que é reencarnação. A reencarnação, Ana Lúcia, é a possibilidade de o mesmo espírito, depois de ir para o mundo espiritual, retornar ao mundo material em um novo corpo, encarnar, metaforicamente,
ao pé da letra, significa entrar na carne. Reencarnar significa voltar a entrar na carne. Essa que é a metodologia. Então, o que é a reencarnação? É a possibilidade dos espíritos reencarnarmos, entrarmos em corpos pelo processo do nascimento, de uma nova gestação, quantas vezes sejam necessárias. Está muito bem colocada na segunda parte do livro, na primeira e na segunda parte do livro dos Espíritos. E a reencarnação é um dos 5 pontos básicos da doutrina espírita, como eu disse anteriormente: crença em Deus, crença na alma e na imortalidade da alma, crença na pluralidade dos mundos habitados, crença na pluralidade das vidas, que é a reencarnação, e na comunicabilidade do mundo dos espíritos. Ok? Próxima pergunta. Quem tem a quarta pergunta? Boa noite. O meu nome é Grécia Maria e a minha pergunta é: o que é mediunidade? Mediunidade. A mediunidade, outro ponto básico da doutrina espírita, mediunidade é a capacidade, o recurso, a possibilidade que algumas pessoas têm de entrar em contato com o mundo espiritual. Há pessoas que dizem assim: não vejo nada, não percebo nada, não sinto nada. Alguns chegam até a dizer na brincadeira: sou médium pedra. É isso? Assim, médium é aquele que sente em algum grau a presença dos espíritos na sua vida. Allan Kardec vai dizer no livro dos médiuns que todos nós somos médiuns, mas para a doutrina espírita, porque todos nós podemos sentir a influência de espíritos, mas para a doutrina dos espíritos, médium é considerado aquele que tem essa sensibilidade mais ostensiva, aquele que tem isso mais frequente, não é isso? Se você diz assim: ah, Falcone, uma vez eu tive uma premonição de que ia desencarnar alguém da minha família e desencarnou. 10 anos depois, eu tive uma sensação de que ia acontecer um acidente com pessoas conhecidas e aconteceu. 5 anos depois eu tive. Essa pessoa na doutrina espírita não é considerado médium. Por quê? Ele tem percepções ou em momentos de estresse ou em situações muito esporádicas. Assim, médium para a doutrina espírita é aquele que sente, percebe essa influência num ritmo mais constante, mais frequente, não é isso? E nós vamos ver no livro dos Espíritos a mediunidade em 2 grandes blocos: as mediunidades de efeitos inteligentes, que são a psicografia, a psicofonia e outras mais, e as mediunidades de efeitos físicos, que são aquelas que produzem materializações, barulhos, ruídos, movimentos e etc. Assim, a mediunidade é essa possibilidade que permite a pessoa estar no meio. A mediunidade está presente em todas as culturas, em todas as eras da humanidade, não é isso? Mas esta palavra foi desenvolvida por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, como sendo aquele que está no meio entre a dimensão física e a dimensão espiritual.